Porque Hernan Crespo foi demitido pelo São Paulo e qual será o novo treinador tricolor? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre esses temas e fala também Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, interessa ao São Paulo? E o São Paulo, como anda as negociações em relação ao Oscar? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A chance de Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, de 26 anos de idade, virar reforço do São Paulo. A especulação ganhou bastante força nos últimos dias, com a notícia de que o tricolor buscou informações a respeito do atleta. Conheço bem o Patrick, jogador formado na Lusa, já há bastante tempo no Novo Horizontino. A pedida do clube, que é finalista do Campeonato Paulista, é de 1,5 milhão de euros para negociá-lo. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 100 mil reais. Nenhuma chance de empréstimo ou de um valor abaixo dessas cifras. Caso contrário, o Novo Horizontino permanece com seu defensor. E é por causa das condições exigidas pelo Novo Horizontino que dá para descartar que o São Paulo contrate o Patrick. Se você leu, ouviu ou escutou que pode haver um negócio, a chance hoje é zero. São Paulo garante que nem busca nesse momento zagueiro e volante, apesar das saídas do Ferrarese e do Alisson. Não descarta que possa pintar alguém até 27 de março, quando a janela de transferência se encerra. Mas naquele mesmo padrão que vem utilizando quando das 5 primeiras contratações de 2026. Atletas que cheguem sem custo. Se houver a necessidade de compra dos direitos econômicos, como no caso do Patrick, o São Paulo assegura não ter capacidade financeira. Importante registrar que o Patrick também foi especulado no Internacional, no Atlético Mineiro, no Santos, entre outros. Mas, nesse momento, seus empresários trabalham em busca de propostas do exterior. Hora de atualização sobre São Paulo e Oscar. Depois de 3 meses de tratativas, ainda não há um acordo para rescisão do contrato do meia, que já se aposentou. Na última sexta-feira, representantes do São Paulo se sentaram à mesa com advogados do Oscar. E o problema segue o mesmo. Pagamento de luvas referentes aos meses, ou melhor, aos anos de 2026 e 2027. Para você entender o contexto, o Oscar assina em janeiro do ano passado um contrato de 3 anos, 25, 26 e 27. O Oscar recebeu os salários do ano de 2025, além das luvas. E ele abriu mão de receber os seus salários de 2026 e de 2027. São cerca de 53 milhões de reais que ele abre mão, mas era natural que abrisse, afinal de contas ele não tem condição física de jogar. Você vai lembrar do problema cardíaco que o levou a se aposentar. A grande questão é que o Oscar se acha no direito de cobrar as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, que seriam pagos em 26 e 27. A justificativa do Oscar é que essa luva foi combinada quando ele decidiu virar jogador do São Paulo. Então, independentemente de cumprir ou não até o fim do seu contrato, o Oscar tem o direito de receber esse dinheiro. Essa grana deveria ter sido paga na visão do Oscar à vista, no momento em que ele é contratado. Como o São Paulo não tinha condição, o tricolor decidiu parcelar essa grana. E por conta disso, o Oscar entende-se no direito de receber. O São Paulo acha que é um absurdo pagar luvas integrais de um contrato que só teve 1 ano dos 3 a serem cumpridos. Num primeiro momento, a disputa era por 2 milhões de dólares, o que equivale hoje a mais ou menos 10 milhões de reais. O Oscar acabou cedendo e abriu mão de 3 milhões de reais. E o debate se dá hoje pelos 7 milhões de reais que restam. Deve haver uma próxima reunião nos próximos dias e a gente vai contando qualquer novidade, beleza? E Crespo foi demitido pelo São Paulo na tarde dessa segunda-feira, algo absolutamente surpreendente. Quero usar esse vídeo para contar bastidores da dispensa do técnico argentino e também os alvos do São Paulo para substituí-lo. Para começar a contar que Crespo cai por conta de uma série de pequenos problemas. A escalação de Luan na eliminação contra o Palmeiras no Campeonato Paulista 8 dias atrás seguiu repercutindo muito mal. O pós-eliminação também não foi bacana, ele deu 3 dias de folga e treinos extremamente curtos na semana passada, o que incomodou a diretoria do São Paulo. Relação do Rui Costa com o Crespo não era das melhores. Rafinha também chegou ao São Paulo recentemente batendo de frente com o treinador. Rafinha se incomodou demais com declarações relacionadas à briga do São Paulo para fugir do rebaixamento. Por falar em entrevistas, Crespo também colecionou pequenos problemas com jogadores, entre eles Lucas Moura. Recentemente, o Crespo afirmou que em sua época de jogador atuava até com neve. Hoje, tem atleta reclamando de atuar em gramado sintético como o Lucas Moura. O Alisson, que deixou recentemente o São Paulo, ficou muito irritado com o Crespo e usou suas redes sociais para felicitar, para comemorar a saída do treinador argentino. Crespo que também não era bem avaliado pelo Ferreirinha e pelo Cedric. Pois bem, só para completar, queria contar um bastidor.
O Crespo e seu empresário eram bem mal avaliados no São Paulo pela insistência na contratação de atletas argentinos. O Crespo não gostou de vários dos reforços que chegaram na temporada de 2026. Sobre quem vai substituir o treinador argentino, Felipe Luiz era o nome dos sonhos do Rafinha, que tem papel importante dentro do departamento de futebol de São Paulo. O Felipe Luiz está completamente descartado, ele não quer trabalhar no Brasil e vai aguardar por ofertas da Europa. Roger Machado e Fernando Diniz são os nomes mais comentados, mas a rejeição a esses dois treinadores por parte da torcida é gigante. A ideia do São Paulo era ter para quinta-feira um novo comandante. Resta saber como é que Rui Costa, Harry Assis e também Rafinha vão solucionar esse enorme problema que eles mesmos criaram. Quem que você contrataria para técnico? O que você pensa sobre a dispensa do Hernan Crespo? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Hernan Crespo ainda quer mais um volante, sim. E a diretoria não quer dar para ele, tem que contratar porque a temporada é longa. Severino, é verdade. Eu contei no vídeo de hoje cedo, né? Estava explicando a apuração de ontem da live, de que o São Paulo não entende que hoje vai repor as saídas do Alisson e do Ferrarese, mas que nos bastidores o Crespo tem batido na tecla de que há necessidade de pelo menos mais um volante. Nicola, fala sobre os name rights do São Paulo. João Pedro Souza. João, o contrato com a Mondelez, que é responsável pelo BIS, ela se encerra em dezembro, tá? O UOL publicou que dificilmente vai haver renovação. Os escândalos todos envolvendo camarotes e tudo mais, isso pesou na decisão da Mondelez. Eu entrei em contato com uma pessoa do São Paulo que toca esse tipo de assunto e a pessoa se mostrou surpresa. Ela disse que não recebeu em momento algum esse feedback da Mondelez. A gente fica só até dezembro e não tem mais interesse. Mas em paralelo a isso, no fim do ano passado, ainda na gestão Júlio Casares, houve uma reunião com o pessoal da BYD, que é a montadora de carros elétricos chinesa, né? A BYD quis conversar com o São Paulo para estabelecer um início de tratativas. Não se chegou a falar em valor, pelo menos de acordo com a minha apuração. O pessoal do UOL tem outra notícia e chegou a publicar que a pedida do São Paulo é de 175 milhões de reais num contrato de 5 anos. Ou seja, o São Paulo saltaria de 25 milhões de reais por ano com a Mondelez para 35 milhões de reais por ano. Mas que as conversas deram uma bela esfriada, tá bom? Boa noite, Nicola. Vê com alguém no São Paulo se o Matheus Ferreira, volante da base, vai ser usado e qual o valor da multa dele. A saída do Douglas Schwartzman fez com que... deixa eu ver se o Biasotto... Biasotto, boa noite. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo. Tudo bem por aí? Vamos ver se o Biasotto conta alguma coisa. Deixa eu já escrever, quer ver? Matheus Ferreira. Você sabe se há algum planejamento do São Paulo para a utilização Matheus Ferreira, o elenco principal? E a multa, se perguntou? E qual o valor da multa dele? Só para lembrar que ontem, durante a live, vocês perguntaram se existia alguma chance de reposição para as saídas do Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e do Alisson, emprestado ao Fluminense, e o que eu ouvi de um dirigente do São Paulo é de que não vai haver, nesse momento, nenhum movimento. Se o São Paulo entender daqui até 27 de março, quando se encerra a janela, que há necessidade de contratar alguém para essas posições, aí sim o São Paulo pode rever esse conceito. Mas, por enquanto, não há essa intenção, tá bom? Boa noite, Nicola. Quais as novidades do meu tricolor? Já falei sobre a BYD. Em relação a reforços, não vai haver reforços, pelo menos nesse momento, a menos que surja uma oportunidade de mercado. O São Paulo, inclusive, ainda pensa e busca interessados em alguns atletas. O fato de ter 4 laterais é algo que causa incômodo. São Paulo tem o Lucas Amon, que é titular absoluto, o Moreira, que voltou de empréstimo do Porto, além do Mike e do Cedric. O Moreira não pode ser negociado com clubes brasileiros, porque ele não disputou o estadual. O Cedric e o Mike têm essa oportunidade, tá bom? Procede a informação de que o São Paulo está monitorando o zagueiro Jaci do Curitiba. Cara, vamos só para entender como é que funcionaria o preço do Jaci, porque se tiver que comprar, você esquece, não tem a mínima chance de haver investimento. O São Paulo não pode gastar dinheiro. Todos os 5 reforços do São Paulo na temporada foram sem custo. O Jaci hoje tem 28 anos de idade, titular absoluto do Coxa, contrato até dezembro de 28. Pode esquecer.
porque o Coritiba só vai liberar o jogador, obviamente, se tiver uma compensação financeira, né? Tava até fazendo uma matéria sobre os primeiros 60 dias do Marcelo Paes no Corinthians, né? O Marcelo Paes não conseguia, o Marcelo Paes gastou só R$ 1.800.000 com reforços, com todos os 8 jogadores que chegaram. O único que teve custo foi o Matheus Pereira, empréstimo de R$ 1.800.000 junto ao Fortaleza. Os outros 7 chegaram de graça. E é por causa desse investimento que o Corinthians não se juntou a Chapecoense e São Paulo como os clubes que menos gastaram entre os 20 da Série A. A Chape e o São Paulo contrataram jogadores mais a custo zero, tá? E qual é a verdade que o São Paulo está monitorando o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino? Chance nenhuma, Severino. Também por conta dessa questão, a necessidade de investimento de €1,5 milhão. Para de falar coisas que você não sabe, Nicola. Cadê o Marinax fazendo aporte no São Paulo? Ô, João Freitas, vamos lá. O Marinax negociou com o São Paulo. Ele aportaria dinheiro na base do São Paulo. Mas o São Paulo, para que o Marinax pudesse virar sócio da SAF do São Paulo, o São Paulo precisaria mudar o estatuto do clube, porque não há no estatuto do São Paulo a disposição, a legalidade para que alguém vire um investidor. E o São Paulo percebeu que não tinha a menor chance disso ser aprovado no Conselho Deliberativo. Tanto que o assunto acabou morrendo, porque o São Paulo sabia que se levasse esse assunto para o Conselho, o assunto seria vetado, e aí ficaria uma situação extremamente delicada, tá bom? Boa noite, Nicole. O Lucas Moura renova com o São Paulo. Ô, Cleonice, não há nenhum motivo para o São Paulo acelerar esse processo de renovação do contrato do Lucas Moura. Só para lembrar, né? O cara que na temporada passada quase não jogou, na temporada atual tem mostrado melhor rendimento, parou de sentir dores, mas o São Paulo só pode pensar em renovar com ele depois que ele se mostrar mais confiável por mais tempo, né? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do Tricolor Paulista. O que você achou da saída do Hernan Crespo? Deixe no comentário a sua opinião. Você acha que vai fazer falta? Você acha que já foi tarde? Deixe no comentário e também palpita aí quem é o próximo técnico que pode vir, que você acha que seria ideal aí para dar aquele up no São Paulo e trazer várias taças pra gente. Deixa no comentário a sua opinião, porque ele é muito importante pra gente. Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar aqui também, viu? Dá uma olhada no nosso YouTube Shopping, lá tem diversos produtos do São Paulo que nós escolhemos com muito amor e carinho. Mesmo que você não for comprar, clica lá, dá uma olhadinha também na nossa camisa que tá fixada no comentário. Mesmo que você não for comprar, dá uma ajuda pra gente. Valeu? Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.